Olá! Hoje vamos mergulhar no universo de um contador de histórias que conseguiu algo incrível: transformar a própria vida numa memória coletiva para milhões de pessoas. Ele é, sem dúvida, um dos maiores cartunistas do mundo e a história dele é fascinante. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa obra, a gente precisa primeiro entender um apelido que seu criador ganhou. É uma comparação que já diz muito sobre a escala e o coração de tudo que ele criou. Quando a gente olha uma cena como esta, com tantos personagens, mundos tão diferentes, fica a pergunta: como é que uma única mente criativa conseguiu dar vida a um universo tão vasto e tão cheio de detalhes? E a resposta, claro, é Maurício de Sousa. E essa citação aqui, da BBC, de 2016, não é nenhum exagero, viu? Ela captura perfeitamente o impacto cultural gigantesco que o Maurício teve no Brasil, construindo um verdadeiro império de entretenimento a partir de simples tirinhas de jornal. Bom, agora vamos voltar um pouco no tempo para a história de origem dele, que mostra como um caminho bem improvável pode levar a um destino, uau, extraordinário. Pode parecer estranho, mas a carreira do Maurício começou num lugar bem inesperado. Em 1954, ele era repórter policial no jornal Folha da Manhã. Isso mesmo, policial. Mas o talento dele para o desenho era tanto que ele começou a ilustrar as próprias reportagens. Deu tão certo que, só 5 anos depois, em 1959, ele já publicava a primeira tirinha do seu personagem, o Bidu. E aí, em 1962, o Piteco chegou para aumentar a família, expandindo esse universo. Mas sabe, a grande virada, a explosão de criatividade mesmo, ela veio de um lugar muito mais íntimo, muito mais pessoal. O coração da sua obra mais famosa foi inspirado assim, diretamente na vida familiar. E é aqui que está o grande segredo, a razão pela qual gerações e mais gerações se conectaram tanto com esses personagens é que eles eram autênticos. Eles nasceram de gente de verdade, com aquelas dinâmicas de família que todo mundo reconhece. O ponto crucial é este: o Maurício desenhava o que ele via dentro de casa. A Mônica, a personagem mais icônica de todas, é o exemplo perfeito disso. Ela foi inspirada diretamente na segunda filha dele, a Mônica Souza. E as semelhanças são impressionantes. A personalidade forte, que era descrita como brigona, a aparência baixinha e dentuça, e até o coelhinho de pelúcia inseparável. O Maurício só pegou essa realidade e passou para o papel. A única coisinha que ele mudou foi a cor do coelho, que era amarelo, e virou o famoso vermelhão do Sansão. E ele não parou por aí, não. Esse método continuou. A Magali foi inspirada em outra filha com seu apetite, digamos, enorme, a Marina na filha que tinha talento para o desenho e o Nimbus no filho Mauro, com seu interesse por meteorologia. A família do Maurício de Sousa virou na prática a família de todos nós. E o sucesso foi imediato. O primeiríssimo número da revista da Mônica, lançado lá em 1970, teve uma tiragem inicial de 200 mil cópias. 200 mil, um número que provava que o público estava mais do que pronto para abraçar aquela família dos quadrinhos. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco, do pessoal para o filosófico. Porque, no meio das aventuras infantis, o Maurício também inseria uns temas bem profundos, viu? E ele usava um personagem muito especial para ser a voz dele. Olha só essa tirinha. A gente vê um brotinho de planta, sozinho, na imensidão do deserto. E a primeira reflexão dele é de pura dúvida. Credo, que lugar mais esquisito para nascer. Ele está questionando o próprio propósito, se sentindo totalmente perdido, sem utilidade nenhuma. E aí, de repente, surge o Horácio, um dinossauro, morrendo de sede. Ele encontra a plantinha e, com as folhas dela cheias de água, consegue se salvar. Ou seja, a planta, que se sentia inútil, acabou salvando a vida de alguém. É uma lição muito bonita sobre como a gente encontra sentido ao ajudar os outros, né? Então, o Horácio não é só mais um personagem na multidão. O próprio Maurício o descreve como seu alter ego. É como se fosse o veículo que ele usa para expressar suas reflexões mais pessoais sobre a vida, a solidão e o nosso propósito. A genialidade do Maurício não está só na criação, mas também na evolução. Ele sacou que os seus leitores cresciam e, para não os perder, sua obra também precisava crescer junto. Em 2008, ele tomou uma decisão estratégica simplesmente brilhante. Lançou a Turma da Mônica Jovem.
Os personagens agora eram adolescentes, com um novo estilo de arte que ele mesmo chamou de mangá caboclo, uma fusão do estilo mangá japonês com traços brasileiros. Os temas também amadureceram, abordando relacionamentos e desafios modernos, mantendo assim a geração que cresceu com ele. E a visão não para. Já existem planos para uma versão adulta da turma, acompanhando os personagens na faixa dos 20 e poucos anos. Isso mostra que o ciclo de vida que começou na infância pode continuar indefinidamente. Bom, e tudo isso nos leva ao impacto monumental que ele teve na nossa cultura. Maurício de Sousa não é apenas um cartunista, ele é uma verdadeira instituição. As honrarias que ele recebeu só solidificam esse status de tesouro nacional. Ele foi o primeiro quadrinista a entrar para a Academia Paulista de Letras e, recentemente, sua obra foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial. Seus desenhos transcenderam o papel para se tornarem parte da identidade cultural do país. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que, no fundo, resume a magia da carreira dele. A resposta talvez esteja exatamente aqui, na simplicidade e, ao mesmo tempo, na profundidade de personagens como o Horácio. Maurício de Sousa transformou o que era pessoal em universal, provando que as melhores histórias são aquelas que vêm do coração e que falam diretamente com a nossa própria experiência de vida.